Olá pessoal, essa é a aula de introdução à nossa disciplina, Estatística Aplicada à Administração 2, essencialmente a disciplina de análise multivariada, Machine Learning. Então nós vamos estudar essas técnicas aqui nesse semestre. Então falando nessa introdução, é uma análise multivariada e de modo geral a gente vai estudar métodos estatísticos que analisam múltiplas medidas, múltiplas variáveis, não é mais de duas variáveis. Então, nessas análises é muito comum, a gente vai precisar de usar muito resultados que vêm da computação, porque a gente vai estar analisando então uma grande quantidade de dados. E para isso a gente já conta com pacotes estatísticos, né, que já estão acessíveis assim para pessoas que não são especialistas em estatística, né, em computação. A ideia é essa, utilizar isso para tomada de decisão na área de administração. Mas a organização dos dados, nós vamos usar aqui nessa disciplina um padrão muito conhecido, que é a forma matricial, né? Os dados estruturados na forma de matriz, onde então eu tenho cada coluna uma variável e cada linha se refere a uma observação, não é? Então, se eu tenho uma observação, pode ser, por exemplo, um cliente, e aí nessa linha desse cliente eu tenho as variáveis, que são características, né? A variável 1, a renda desse cliente, por exemplo, né? Então, tem outra variável, outra característica do cliente, assim por diante. E aí, se eu tiver um outro cliente, eu vou ter registros numa outra linha. Então, essa é uma forma bem tradicional de organizar os dados. Hoje em dia, existem várias outras formas, né? Tem a forma de documento, tem a forma de redes, Graph Database, mas aqui nessa disciplina a gente vai usar muito esse padrão matricial. E isso leva a gente à álgebra de matriz, né? Então a matemática que está envolvida nisso também, então a análise multivariada, ela essencialmente ela precisa muito dessa álgebra de matriz, vetores, né? E os métodos de estatística multivariada estão baseados nisso, né? Como que a gente acha padrão nos dados, né? Tem muito a ver com a álgebra de matrizes. Claro que todos esses desenvolvimentos já estão disponíveis para a gente utilizar, né? Mas a gente tem que saber melhor um pouquinho sobre isso para saber o que está fazendo, né? Então essa disciplina, como vocês viram, né, ela usa computação, usa matemática e acaba para extrair conhecimento dos dados. E as técnicas que a gente vai ver nesse semestre tem muito a ver com aprendizado de máquina, né, machine learning, e com o objetivo de fazer previsão a partir das propriedades que a gente vê nos dados, né? Então a máquina, de certa forma, aprende a partir dos dados, né? Aprende o padrão, aprende a reconhecer ali naqueles dados uma forma de fazer uma previsão, de agrupar os dados, enfim. E aí a gente tem três categorias de aprendizado de máquina. Uma é o aprendizado supervisionado, que aí a gente vai, no fundo, a gente tem uma variável que a gente já sabe o resultado e a gente quer ver se é possível fazer um mapeamento nos dados de tal forma que a saída é uma previsão, que consegue acertar aquela variável que a gente conhece. Então isso tem muito a ver com regressão, com análise discriminante, né? E que se as variáveis forem variáveis contínuas, tem mais a ver com regressão. Se a variável que a gente quer fazer a previsão for uma variável categórica, aí tem mais a ver com análise de classificação, né, discriminante e tal. Bom, e tem as técnicas de aprendizado não supervisionado, que aí eu tenho a estrutura dos dados, eu posso fazer um agrupamento. Então, se eu vejo que tem variáveis que são muito correlacionadas, eu posso agrupar essas variáveis, seria análise fatorial, né? E se eu vejo também que os clientes, as observações, né? Então, pensando naquela estrutura dos dados, se forem variáveis
correlacionados, eu posso fazer uma análise fatorial, criar fatores, eu agrupo variáveis, vamos dizer assim, em fatores. Agora, pensando naquela estrutura de dados, se forem observações que são semelhantes, eu posso fazer uma análise de agrupamentos, uma análise de cluster. E aí eu agrupo os clientes, né, essas observações, enfim. Então isso seria um aprendizado não supervisionado, porque eu não sei ainda quem faz parte de qual grupo, né? Então o aprendizado, né, os algoritmos vão agrupando, não é? E tem essa técnica de aprendizado também, uma categoria que é aprendizado por reforço, essa a gente não vai ver nesse curso, que tem mais a ver com um aprendizado que ele usa muito uma interação, como em jogos, por exemplo, jogo de xadrez, o Go. Então, assim, a partir de uma interação, o algoritmo vai vendo soluções, né, para chegar numa resposta, para ter uma recompensa, né? Então, ele vai aprendendo por reforço. Então, essas são no fundo, o contexto da disciplina é esse contexto do machine learning. Também isso muito ligado à ciência dos dados, porque nós não estamos focalizando aqui em descobrir algoritmos de machine learning, estudar a teoria muito a fundo desses algoritmos, né? A ideia é o contexto de ciência de dados, o contexto de utilizar a computação, a estatística, né? Mas para um desenvolvimento gerencial, né? Aplicação em mercado, conhecimento comercial, enfim. Eu utilizar processos, algoritmos, né, para extrair valor dos dados. Mas, assim, as habilidades que a gente está querendo desenvolver é juntar mesmo estatística, ciência da computação e conhecimento na área de administração, né? Para analisar dados em geral, né? Que fazem parte da administração do negócio, enfim. As ferramentas para isso, elas são muito variadas, mas geralmente a gente tem notebooks de código aberto, né, como algumas linguagens, e tem alguns que a gente usa diretamente na web, outros a gente tem que instalar na máquina nossa, mas a ideia é executar códigos, toda essa parte computacional para visualizar os dados, obter resultados, modelagem de dados, né? Alguns mais populares a gente vai ver assim, o Jupyter Notebook, né, o RStudio, que são umas ferramentas assim, bem interessantes para a gente poder extrair conhecimento dos dados. Processo geral de ciência dos dados que a gente tem que entender nessa disciplina, eu acho que o foco maior é esse, né? Então a gente vinha aqui com estatísticas assim de mais univariadas, tal. Agora a gente estudou teste de hipótese, agora nessa disciplina a gente vai ver uma aplicação mesmo. Quer dizer, a gente tem uma realidade, eu tirei essa figura aqui do Wikipedia, mas bem interessante. Aqui a gente tem uma realidade que está gerando dados a todo momento, né? Então, é aquela ideia, 90% dos dados produzidos em todo o mundo foram feitos nos últimos 2 anos. Tem essas estatísticas de dados que a gente tem muitos dados para serem analisados. Então, os dados brutos precisam ser coletados, que fazem parte da nossa análise. Então, eu tenho um foco de análise e tenho que fazer essa coleta. Então, existe aqui já técnicas também, essas ferramentas ajudam nessa coleta de dados, né? Usar o Python, R, algoritmos para coletar os dados. Então, já tem um pouquinho de ciência de dados aí, né? Tem toda a parte da computação. Depois, esses dados precisam ser processados, porque tem que ter um processamento, tem que estruturar os dados, tem que ter uma gestão de dados aqui. Então, muito importante essa parte de gestão de dados também, né? Mas, uma vez processados, né, eu tenho que fazer uma limpeza na base de dados, porque saber quais são os dados de interesse, e com isso eu faço uma análise exploratória desses dados. Né? Eu exploro, vejo quais são as características dos dados, depois que eu observei, tirei o que não era
o que tinha erro, tinha informações que não serviam, né? Então a gente faz essa análise exploratória. Nessa análise exploratória é muito comum a gente observar que a gente precisa ainda fazer um processamento, tratar melhor esses dados, né? Então pode ter uma volta aqui para processar melhor esses dados, não é? E depois que tiver tudo feito, essa limpeza e essa análise exploratória, né, pode ser que já está ok também, né? Mas aí eu aplico modelos e algoritmos, né, para poder então extrair um certo conhecimento. Então agora eu posso fazer uma previsão a partir disso, eu posso fazer um dashboard para acompanhar, eu posso fazer um sistema de BI, né, um Analytics, ou então, enfim, eu posso fazer aplicação de modelos de análise multivariada de dados, modelos que são muito relacionados à ciência de dados, assim, modelos de previsão, de classificação, aqueles modelos que eu resumi há pouco, né? E com isso eu posso simplesmente comunicar, fazer uma comunicação, uma apresentação e tomar decisões a partir dessas comunicações, né? Desses reports. Ou também eu posso fazer um produto também a partir disso, né? Então existe muito você tratar os dados e apresentar resultados estruturados na forma de um aplicativo, na forma de um produto que um assinante vai querer, né? Então, um relatório automático, uma previsão, um produto de análise de crédito com base nos dados, enfim. É possível você criar produtos a partir desses modelos, né? Você junta toda a parte de computação e estatística e você consegue formar produtos, né? Então as startups hoje em dia estão muito baseadas nesse processo todo aqui e essa criação de produtos. E isso vai gerar mais dados ainda, vão ser utilizados por clientes, né? Vai gerar mais dados aí nessa realidade e isso vira um ciclo, né? Então, a análise de dados, ciência de dados hoje, ela tem muito a ver com a área de negócios, porque para a tomada de decisão tem toda uma estrutura que já está sendo desenvolvida com base em todo o conhecimento de ciência da computação, estatística, matemática, né? E aí, com a expertise de cada pessoa nos negócios, vão criando produtos, vão criando relatórios e modelos para tomada de decisão. Aqui nós vamos começar então nessa introdução, assim, a análise multivariada de dados. A gente vai utilizar essa base que chama clientes, XLSX, eu coloquei esse nome aqui, mas no livro, na fonte que eu tenho, depois na bibliografia a gente vê, é o livro Favre e Colaboradores, né? Que é um livro de análise multivariada e que tem essas principais técnicas de classificação, de regressão que a gente viu. Mas a ideia, esse arquivo aqui, ele é bem interessante para esse objetivo que a gente tem aqui, que é analisar dados com softwares. Porque eles têm esse arquivo tem 500 observações, 500 clientes, né? De uma financeira. Aliás, no livro ele dá outro nome para o arquivo, ele não chama de clientes, acho que é financeira, enfim. Né? Aqui eu renomeei para clientes. E tem algumas variáveis, não são muitas, né? São essas variáveis aqui, ó. Então eu tenho lá 9 variáveis, né? E eu tenho, por exemplo, a idade, a educação, que é o ensino superior incompleto, ensino médio incompleto, e tem as categorias aqui. Né? E depois tem o tempo no emprego, tempo no endereço, que são tempo em anos. Acho que é isso. Você vai confirmar isso aqui, mas acredito que seja o tempo em anos. E aqui eu tenho a renda, que é em milhares de reais no ano. Tem a dívida, que é um percentual da renda. Então, essa dívida aqui, 10,3% da renda. Tem a dívida no cartão de crédito, que essa aqui é em milhares de reais. Então, 11 mil reais, 1.362 reais. Então, assim, está em milhares de reais essa unidade. Outras dívidas também estão em milhares de reais.
e aqui se o cliente entrou em default. Então, se ele não cumpriu as obrigações, então sim, entrou em default. Se está ok, então não está em default. Então, eu tenho essa base de dados e ela vai acompanhar a gente aqui nessa introdução à análise multivariada, que eu preciso, para analisar isso, né, tenho 500 clientes, preciso ter uma ferramenta, um software. Então, vou falar sobre isso, as ferramentas que a gente vai usar. Vou falar sobre essas aqui rapidamente, quer dizer, aqui nessa introdução vou só falar sobre elas e apresentando rapidamente. Depois a gente vai nos outros vídeos, nós vamos fazer um vídeo para cada uma delas. Então aqui, para visualizar os dados, até mesmo preparar os dados, fazer aquela etapa inicial já com os dados obtidos, mas fazer uma análise visual dos dados inicial, explorar os dados, né? É muito interessante o Tableau. Aliás, o Tableau muito mais do que só isso, mas nessa etapa que a gente está vendo aqui, ele serve para a gente visualizar os dados, né? Mas é uma ferramenta incrível inclusive para grandes empresas utilizam, né? O Tableau conectado aos seus dados e produzindo as planilhas, virando dashboards então, vamos dizer assim, o Visual Analytics, acho que a gente tem que pensar bastante nesse Tableau. Ciência de dados, eu dividi dessa forma, assim, mas todas elas acabam fazendo as mesmas tarefas, né? Mas o Tableau está mais ligado mesmo à visualização de dados, uma visualização dinâmica, então seria Visual Analytics. Ciência de dados em geral é a programação em R, utilizando o RStudio. Né? Então, o R é aí uma das ferramentas bastante assim interessantes para modelos estatísticos em geral, né? Tem o Python. O Python aqui tem muitas formas de a gente fazer a programação no Python. Eu vou usar o Google Collaboratory, que é o Colab. Então eu prefiro utilizar essa ferramenta aqui. Não preciso instalar nada. Aqui para usar o R eu preciso instalar, né? Preciso fazer um download do R e depois do RStudio, que eu vou usar o RStudio, né? Agora no Python aqui eu não preciso instalar, preciso só me cadastrar ali no Colab e já usa online todos os pacotes que existem e tal, né? Para poder fazer todos os algoritmos ficam disponíveis, né, para a gente utilizar. E tem o Orange, eu coloquei o Orange aqui, mas o Orange acho que vai também em todas essas frentes ali. Esse Orange, ele tem um estilo de análise, né, que você não precisa programar o código, né? O que você faz é fazer o workflow da análise, né? Então existem ali vários plugins, vários modelos já disponibilizados na forma de nós, né? Então você vai fazendo uma rede, um workflow, e então é uma forma diferente assim dessa de programação, tá? Ok? O Tableau ele permite muita programação também, mas ele tem uma estrutura fechada assim, não fechada, mas é um esquema diferente, assim. Você vai criando já a planilha de visualização. O Orange você cria um workflow, né? Depois eu coloquei aqui um destaque aqui separado para Machine Learning, que é o Azure Machine Learning Studio. Vou chamar de Azure ML. Então o Azure ML, ele é do Microsoft, aí já é uma coisa bem avançada, é uma estrutura bem avançada que propicia também para a gente uma ferramenta de Machine Learning bem poderosa, no estilo do Orange, que você tem um workflow, mas esse workflow ele você tem possibilidades avançadas em nuvem e também você pode finalizar a tua análise criando já quase que um produto. Você pode fazer um deploy, quer dizer, você pode fazer o teu modelo e concluir o modelo criando uma API. Então eu posso acessar essa API e executar o modelo. Então ele é bem completo. É claro que você pode fazer isso, não todas as outras, mas você tem que programar e tal.
Então essa é muito interessante a gente ver a capacidade aí no Azure ML, não precisa instalar também, a gente precisa fazer uma conta Microsoft para poder usar, tá? Então, quer dizer, nossa disciplina ela vai navegar por essas ferramentas aí, de Machine Learning, tá? E a primeira tarefa, a primeira característica que a gente vai ver é pegar essa base de clientes e com esses 4 pontos aqui, para a gente ter uma ideia de cada ferramenta dessas que eu falei, né? A gente vai carregar os dados, apresentar uma figura dizendo assim, olha, os dados estão aqui no software, né? Então eu tenho essas variáveis e falar sobre essas variáveis. Isso vai ser uma base para um trabalho aí para fazer, uma lista de exercícios que tem que fazer esses 4 pontos. Então você vai ler e mostrar nesse software, comentar as variáveis. Depois desse ponto 2, apresentar estatísticas descritivas de cada uma das variáveis. Então, como que cada software faz isso? Qual é o software mais adequado, né? Todos eles fazem isso, então, tipo, você vai escolher um deles para fazer isso aqui. Apresentar gráficos boxplot para as variáveis quantitativas, aquele gráfico que tem os quartis, né? Mediano e tal. Mas aí é um gráfico para as variáveis quantitativas, que tem aqueles mediano, quartil e tal, mínimo, máximo, mas de acordo com o nível de educação. Então, uma análise já em 2 variáveis aí, vai. E depois também de acordo com o default, que é também uma variável, então você faz um boxplot para uma variável quantitativa de acordo com o default. E aqui nesse 4, no item 4, apresentar a matriz de correlação. No caso dessa base aqui, uma matriz 7x7. A base tinha 9 variáveis, mas 2 delas são variáveis categóricas, né? Essas 2 aqui, nível de educação e default. Então, tirando essas 2 matrizes, apresentar essas 2 variáveis, apresentar a matriz de correlação para as outras 7 variáveis. Aí já é a matriz de correlação ela é fundamental na análise multivariada, né? A gente vai ver durante o semestre. E aí comentar sobre essa matriz, quer dizer, comentar quais são as variáveis que tem maior correlação, sempre tem correlação positiva, tem negativa, como que está essa matriz, né? As correlações são fortes, são fracas, então é isso. Aqui é um breve visualização assim, de todas aquelas ferramentas. Ó, no Tableau é possível então eu fazer assim, um painel aqui que tem algumas planilhas do Tableau que eu desenvolvi separadamente. Então o Tableau você desenvolve cada planilha, por exemplo, aqui tem um gráfico de barras, né, para quantas observações dessas 500 aí que tem nessa base, que tem quantos clientes têm ensino médio completo, médio completo, assim por diante. Com relação à renda, né, como que é a distribuição de renda desses, aqui está o box plot, né, o default, quanto que tem default, que tem 129 que tem default, 361 que não tem. Relações entre 2 variáveis aqui também é possível fazer, no caso a renda, aí de acordo com dívida no cartão de crédito, outras dívidas, né, também, 2 variáveis quantitativas. Esse é rapidamente uma possibilidade aí de análise no Tableau. Aqui uma análise no R, aqui você já vê que eu preciso, usando o RStudio, então esse é o ambiente aqui do RStudio. Eu tenho que fazer um script, né? Uma linguagem de programação, e aqui no caso eu carreguei alguns pacotes no R e estou utilizando aquela questão do R Markdown, né? Que o R Markdown eu faço esse render aqui e gera um output, que seria no caso aqui o arquivo clientes.html. E aí então depois que eu faço a análise, né, eu chamo esse clientes1.rmd, toda a análise é feita nesse arquivo .rmd. E então depois a gente vai ver, mas eu posso carregar a base de dados clientes. Aqui tem um pouquinho esse head clientes, mostra as primeiras 6 linhas da base, né? E depois a análise toda é feita no RMD. A saída disso é um arquivo HTML que está aqui na direita aqui. Então eu posso
fazer a programação para aparecer, né? Estatísticas descritivas, o diagrama boxplot, né? De acordo com o nível de educação, matriz de correlação. Então aqui, esse arquivo RMD resolve aqueles pontos lá daquela tarefa que a gente vai ter que fazer com aquela base de dados. Isso no RStudio. No Google Collaboratory, que eu estou aqui no Colab, né? Aí eu tenho então notebooks que eu abro e faço a programação em Python. Então esse aqui, cliente 1.ipy notebook, né? Eu tenho aqui comandos em Python para importar o arquivo. Então aqui com esse comandinho aqui eu executo esse comando, vai abrir eu faço um browser e carrego a base clientes.csv. Carregando essa base, eu tenho comandos aqui para transformar em um data frame, apresentar também algumas linhas, né? E aqui eu vejo que o Python já tem a linha 0, 1, 2, 3, 4, a diferença no R é que a linha começa no 1. Então todas as características da linguagem de programação a gente precisa aí tá aprendendo, né? Tá copiando em algum lugar para a gente conseguir executar esses scripts, esse notebook aqui, né? A vantagem do Colab é que não precisa instalar no computador. Eu posso utilizar direto na rede. E posso usar várias linguagens também, mas aqui é no Python que eu estou usando. Aí eu posso, por exemplo, o problema é que eu tenho que saber a linguagem, mas eu posso usar um pacote aí, esse alt que eu usei, Altair, e eu coloco fazendo um gráfico de dispersão aqui. Eu posso colocar a cor por uma variável categórica, né? Então a gente tem esses recursos aí no Python, um gráfico de barra, esses gráficos de barra aqui também, né? Chart, né? Aí eu posso colocar essas opções, né? O tamanho do gráfico. Eu posso também considerar outros tipos de gráficos aqui com filtros, enfim, com símbolos diferentes no Python. Aqui no Orange, eu mostro para vocês aqui o ambiente do Orange, né, instalado, esse precisa instalar no computador. E aí você tem várias ferramentas aqui, ó, de dados, né, visualização de dados e tal, que você, na verdade, você arrasta para cá e vira uma bolinha aqui, um nó, né? E aí você, clicando nesse ícone, você consegue acessar o conjunto de dados que você tem, as características dele e tal. Falar para ele ler de um arquivo, né? Depois você conecta num scatterplot, por exemplo. Você clica aqui e você consegue visualizar os dados. Então, esse esquema aqui que você vai construindo, vai desenhando. Então, eu pedi distribuições, pedi boxplot, os dados. Isso aqui dá para resolver aquela tarefa que foi pedida para os dados dos clientes, né? Aqui eu posso ler o clientes.xls mesmo. Não precisa ser o CSV, né? Mas aí, por exemplo, clicando aqui no scatterplot, eu tenho aqui esse gráfico, né? Na verdade eu tenho que customizar ele, mas eu vou mostrar legendas, selecionando o eixo X no eixo Y, colocar cor de acordo com a educação, o shape, aqui a forma, né, uma é bolinha, outra é xizinho, né, que é o default, e aí a gente tem a legenda. Então, acho que esse aqui é bem intuitivo, bem fácil, na verdade, quem não tem a programação, né? Quem não tem linguagem de programação. Porque não precisa escrever linhas de código, é mais desenhando aqui, né? Essa parte aqui de distribuições aqui, ó, distributions, você também tem como customizar ela, clicando aqui nessa bolinha, vai aparecer isso aqui, e você customiza. A parte de boxplot também, né? Comparações, comparar médias, certo? Então esse seria o Orange. E aqui o Azure ML. O Azure ML você tem também o mesmo esquema do Orange, só que ele está em nuvem, você não precisa instalar. E você tem muitas ferramentas aqui, né? Você tem, depois a gente vai explorar isso aqui, mas
você tem assim, experimentos que você faz. Então ele vai muito com experimentos. Você tem a base de dados, né? Mas os experimentos, você tem várias dessas caixinhas assim que pode calcular. Aqui no caso, para resumir os dados, para calcular a correlação linear, né? Então é muito interessante explorar isso. E depois você pode fazer um modelo de machine learning aqui, sei lá, um modelo que compara fotos, um modelo que faz previsão de clientes, e fechar esse modelo e criar uma API, e depois executar essa API, né, em algum aplicativo que você desenvolve. Então, por exemplo, aqui, no dataset, né, que eu tenho nessa parte aqui, cliente CSV, eu já tenho como explorar os dados diretamente aqui. Ele já faz alguns gráficos antes de mostrar os dados, né? Algum resumo, você pode já fazer uma comparação aqui, se você estiver vendo renda, por exemplo. Você seleciona a coluna renda, já aparece o gráfico de renda aqui, mas só que não tem a comparação. Você pode fazer a comparação e colocar com educação. Geralmente quando você abre essa base aqui, ela vem nessa view as, não como boxplot, mas sim como distribuição. Mas pode mudar para boxplot, aí aparece os boxplots aqui quando a variável é quantitativa. Se a variável é categórica, aí ela vai vir com barrinhas aqui, claro, não vai mostrar o boxplot, né? Então você pode ver resultados também quando tem esse Summarize Data, que é aquele botão, aquela caixinha aqui de Summarize Data. Você pode ver o resultado dela aqui, ó. Então eu tenho a característica aqui, né, a variável aqui. Então até contagem, tem 500 contagens, 500 clientes, não tem valores que missing values, não tem. O mínimo, o máximo, média, o desvio mean, desvio médio, né, o quartil, e aí vai, pode explorar isso daqui. Na parte da correlação, né? Então eu tenho a matriz de correlação aqui. Então já está mostrando a matriz de correlação. Então aqui a diagonal. Essa aqui é not a number, que não tem educação, não é uma variável categórica, então não tem correlação de Pearson. Então não tem isso. Então, mas nessa daqui, idade com idade, né? Aí depois idade com tempo no emprego, 0,52. Então ele mostra sempre aqui só uma variável, mas aqui na coluna aqui ela repete a variável que está aqui. Então eu tenho a matriz de correlação. Então tem correlação negativa o tempo do emprego com essa outra variável aqui, que é a dívida. Então tem uma correlação negativa, fraquinha aqui também, né? Então, praticamente zero. Então, esse seria uma visão breve sobre como é a aparência desse software, né? Essas são as referências que a gente vai usar. A base de dados que eu extraí é do Favre, Belfiore, da Silva e Chan, né? Análise de dados, modelagem multivariada para tomar decisões. Então eu retirei a base de dados desse livro aqui, né? A gente usa esses 4 livros durante essa disciplina, material desses 4 livros, e aqui tem os sites, os links para pegar, para cadastrar, enfim. O Tableau é um software pago, né? Então você pode usar o Public e aí não precisa pagar, né? O Tableau Public já vai dar para fazer as visualizações de dados. Então não vai dar para fazer todos esses algoritmos de machine learning porque é um software mais voltado para visualização de dados, mas ele tem análise de cluster lá, tem algumas análises possíveis de serem feitas, linhas de tendência e tal, mas aí é mais avançado. O R e o RStudio, então para instalar, para fazer um R, né, então a gente precisa instalar o R mesmo, que tem toda a parte aí de algoritmos e tal. E o RStudio é uma interface, né, para usar o R. Então primeiro instala o R, depois o RStudio. Instalar só o RStudio não funciona, tem que instalar o R. Tá? O Colab também tem que fazer uma conta para utilizar, né? Mas é online, não precisa instalar. O Orange, vai nesse site aqui, tem que baixar o Orange e tem que ter instalado no computador. O Azure ML,
você pode tem que fazer uma conta Microsoft, mas também não precisa pagar, é gratuito, assim, algum serviço, claro. Agora, para você usar dados do servidor e tudo mais, aí você tem uma outra conta. Então é isso, essa introdução aí ao que vai ser a nossa disciplina, né? Então, a nossa disciplina de Estatística Aplicada à Administração 2 tem muito a ver com análise multivariada e principalmente os modelos de Machine Learning, ok? Até mais, então, nos outros vídeos a gente vai ver mais detalhes de cada uma daquelas ferramentas de Machine Learning.